Glória a Deus, ao povo de Deus com a paz e amém. Vamos orar pelo servo de Deus que foi incumbido nessa noite de ministrar a palavra do Senhor com muita ousadia e autoridade pela graça de Deus, Pai. Oramos então a Deus. Senhor Deus amado, Deus Pai, aqui está o teu servo diante da sua presença, Pai. Usa ele como canal, como instrumento nas suas mãos. Venha repreender todo o mal, toda a fúria do inimigo, toda a barreira espiritual que impede dele ministrar a tua palavra com ousadia, com autoridade. Deus, que a palavra que o Senhor ministrou em seu coração para a sua igreja nessa noite, que venha chacoalhar em nossos corações, Pai. Toda a opressão, toda a retaliação caia por terra, usa ele poderosamente, com poder e com glória. Assim nós te pedimos e louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, por estar sentado, amém? Glória a Deus. Agradeço primeiro a Deus por essa oportunidade, segundamente ao pastor Dário, depois do Congresso de Jovens, me ofereceu essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Todos os hinos entoados, todo o culto, já parece que tem uma direção, né? E todos os hinos que eu ouvi, glorificava o Senhor, já me confirmavam a palavra que Ele tinha colocado ao meu coração. Eu convido os irmãos assentados mesmos a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que tem como título Jesus apazigua a tempestade. Eu buscava o Senhor e pedia para Ele qual seria a palavra, o que Ele queria falar com a sua igreja, e Jesus ministrava fortemente ao meu coração acerca da presença, acerca da dependência da presença de Deus em nossas vidas. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a seguir. Todos acharam? Vamos, amém? Amém. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O que me chamou a atenção nessa mensagem, irmãos, ela sempre foi ministrada, eu já vi ministrações sobre essa palavra, acerca da fé, como a própria palavra está incluída aqui no texto. Mas Deus me levara para o âmbito da presença de Deus, que também ministra para a minha vida, pelo que eu já passei, pelo meu testemunho de vida. O interessante dessa passagem é que os discípulos chamados por Jesus, como Pedro, André, Filipe e João, eram pescadores. E eu creio que eles tinham um conhecimento sobre navegar, sobre barco, sobre o mar. Mas mesmo eles conhecendo sobre o mar, sobre tempestade, talvez já vivido aquela situação, eles não conseguiam vencer naquele momento. Eles não conseguiam, creio eu que eles conheciam a geografia do local, conheciam aquele lago, que era o lago da Galileia, já tinham passado por várias tempestades, mas naquele momento eles não conseguiam vencer aquela tempestade. E eles recorreram a Jesus, assim como muitas vezes recorremos a Jesus. Mas geralmente nós recorremos a Jesus quando não há mais saída, quando parece impossível. Nós achamos que somos autossuficientes, se esquecemos da presença de Deus, se esquecemos do poder de Deus. Achamos, não, eu vou fazer do meu jeito, eu acho que eu sei, eu acho que eu posso. Talvez a gente entrega com reserva. Entrega a Deus, mas sempre dá o nosso jeitinho, sempre dá o nosso jeitinho. Acha que a gente consegue, acha que a gente pode, acha que a gente faz.
Assim eu também um dia eu pensei que eu podia, que eu fazia e que acontecia através da minha própria inteligência. Eu achava que eu conhecia o que era melhor para a minha vida. Mas leigamente eu não conhecia. Eu passei por uma tempestade. Fui afligido por uma depressão profunda, tive tentativas de suicídio, não uma, várias. E ao ver meus familiares, de quem me conhecia, este jovem passando por uma depressão profunda, tirava boas notas na escola, nunca teve envolvimento com drogas, ele nunca foi um jovem mau, mas eu não tinha presença. É verdade. A gente precisa da presença. Naquele momento, eu estava sem a presença. Lembro ainda que alguns dos meus familiares, eu estava em casa já debilitado, não comia, não bebia, estava totalmente depressivo, aflito e triste. E como último esforço, como eu já ministrei no congresso, ali tive a oportunidade de dar um pouco do meu testemunho, eu oro ao Senhor, me jogo de joelhos na cama e peço: Senhor, fala comigo, o que é isso? Eu recuo no momento que eu acho que é impossível. Para mim a única solução era a morte. Para mim a única solução era eu morrer, para que aquela dor saísse de mim. Mas a solução do crente, a solução do Filho de Deus não é a morte. A solução do Filho de Deus é a presença. Aleluia. A solução da nossa vida é a presença. Sem a presença, não somos nada. E pela pouca experiência que tenho e por esse testemunho, eu aprendi a ser totalmente dependente da presença. Eu estou andando, estou em casa, eu preciso da presença. Eu não faço mais nada sem a presença. Aleluia! Se por um momento eu me esqueço da presença, eu já fico triste, eu já peço: onde tu estás, Deus, eu preciso de ti. Porque eu sei que sem a presença eu não faço nada, eu não sou nada. Glória a ti, Senhor. Irmãos, alto preço foi pago lá na cruz. Hinos foram entoados sobre o Calvário, sobre a morte de Jesus, sobre a cruz. Alto preço foi pago para que pudéssemos ter acesso à presença. E eu mesmo desprezei a presença. Os discípulos aqui nesta passagem já tinham visto Jesus fazer grandes coisas, já viam Jesus ter libertado endemoniados, já viam Jesus ter curado paralítico, já viam as maravilhas e o poder que Jesus possuía. Mas mesmo assim eles achavam que eles iam conseguir vencer a tempestade. Irmãos, eu não sei qual a tempestade que você passou, que você está passando, ou que ainda vai passar, mas eu te digo: o segredo da tua vitória é a presença. É a presença. Busque a presença enquanto ainda se pode achar. Glória a Deus, aleluia. 1 Coríntios, se não me engano, 1 ou 2 Coríntios, versículo 13, Jesus vai falar que nos últimos tempos sobrariam a fé, a esperança e o amor. E eu creio que Jesus está voltando. O que nos resta é o amor pela presença. É amar a presença, dizer: Senhor, este aqui, Jesus, eu não sou nada sem a tua presença. Sem a tua presença eu não consigo, Jesus. Sem a tua presença eu não vou vencer. Sem a tua presença eu não vou pregar. Sem a tua presença eu não vou louvar. Sem a tua presença eu não vou mais viver, porque eu não consigo viver sem a presença. Obrigado, exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o barco para nossas vidas, o barco pode balançar, o barco pode encher de água, mas sabe qual é a diferença quando Jesus está presente em nossas vidas? É que nós vamos obter a vitória e o barco não vira. Quando Jesus está dentro do barco, quando Jesus está na tua vida, vem a doença, vem obra maligna de Satanás, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda obra contrária, mas com a presença. Oh, glória! Tudo isso cai por terra. Tudo isso cai por terra. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O irmão Dário, aliás, o irmão iniciou aqui a palavra do Salmo 139, do salmista Davi.
O salmista Davi aqui reconhecendo a onipotência de Jesus, a onipotência de Deus, reconhecendo que sem Deus ele não era nada. O salmista Davi fala: glória a Deus, até mesmo antes no ventre da minha mãe tu já me conhecias e tinha escrito o meu nome no livro da vida. Davi era um rei cheio de glórias, cheio de poder, cheio de riqueza, foi escolhido segundo o coração de Deus. Mas Davi também era de natureza edênica, pecador, pois seu ancestral era Adão. Ele tinha a presença de Deus, mas ele estava ali, ele podia errar, ele era humano e ele errou, ele pecou. Mas irmãos, vocês, não sei se vocês ouviram, já leram sobre Davi, eu creio que vocês são conhecedores da palavra de Deus. Quando Davi se prostrava diante de Deus, diante da presença de Deus, ele rasgava as suas vestes, colocava o rosto no pó e falava: Senhor, não me lances fora da tua presença, no Salmo 51, e não retires de mim o teu Santo Espírito, porque Davi sabia que sem o Santo Espírito de Deus, Davi não era nada. Tire a tua riqueza, tire o que for da tua vida, mas peça para Deus: não retire a tua presença, Jesus, porque com a presença o barco chacoalha, o barco enche de água, a tempestade vem a enfermidade, mas a vitória é certa, porque Jesus está no barco. Aquele que pode todas as coisas está na tua vida. Aquele que está em vós é maior do que vocês, é maior do que eu. E só Ele pode direcionar a nossa vida. Ainda eu me prostro de joelhos na minha cama, um último esforço, e peço a Deus falar comigo: Senhor, para mim não tem mais saída, para mim a saída é morrer. Não tem mais sentido a minha família, não tem mais sentido a igreja. Eu já tinha pouco conhecimento sobre a palavra de Deus, já frequentava a igreja, mas isso não basta, tem que ter a presença. A única coisa que importa nas nossas vidas é a presença de Deus. Pode faltar qualquer coisa, para mim pode faltar qualquer coisa, mas o que não pode faltar é a presença. Glória a Deus, aleluia. E Deus ali fala comigo, fala em Provérbios para me confiar no Senhor de todo o coração, entregar a minha vida, o caminho da minha vida a Ele, e Ele ia me guiar através da presença. Aleluia. É só através da presença, irmãos. É simples a mensagem que Deus coloca no meu coração, mas Deus ministra fortemente para mim que sem a presença não somos nada. Tem muita gente que está dentro dos templos, dentro da igreja, que faz parte da membresia, faz parte do corpo de obreiros, mas não tem mais a presença, não dá mais valor para a presença. Pode retirar o meu cargo, retira esse microfone da minha mão, mas não retira a presença. Glória a ti, Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado é o teu nome, Jesus. Oh, irmãos, anelemos, Senhor, busquemos a presença do Senhor. Eu aprendi a ser totalmente dependente da presença de Deus nas pequenas coisas. Estou em casa, eu olho para a minha família e eu vejo Deus. Eu estou caminhando na rua, começa a chover como o dia de hoje, e quando eu passei por aquela depressão, eu não via, irmão Dário, sentido em nada, como eu já falei. Para mim nada mais tinha graça, nada mais tinha prazer, um jantar, um almoço, estar com a minha família, estar com meus amigos, estar na igreja. Eu fazia, não tinha mais graça para mim, a dor era tanta e me oprimia. Irmãos, quando não estamos com a presença de Deus, quando não buscamos a presença de Deus, o barco não fica vazio. Não acha que o barco fica vazio? A palavra de Deus fala: é impossível servir a dois senhores. É sim, sim, não, não. E eu, como vivi isso, posso, por pouca experiência, falar para os irmãos: a opressão maligna. No barco onde não tem Jesus, no barco onde não tem a presença de Deus, há uma opressão maligna, não fica vazio, tem um espírito maligno, tem a tristeza, tem a dor, e tudo isso tem o pecado e leva à morte, irmãos. Então, precisamos olhar para Jesus Cristo e prezar pela presença. E a diferença vai ser, não digo para os irmãos que eu não tenho passado por lutas ou por dificuldades, mas a diferença de ter
A presença, sabe o que é, irmãos? É que eu tenho certeza da minha vitória. Com a presença eu sei que eu sou mais do que vencedor. E eu profetizo, porque Deus me falou acerca das promessas que tinha na minha vida, que eu era profeta. Profeta é representante de Deus na terra. Eu te digo que ainda, irmãos, enquanto você tiver a presença de Deus, pode o barco balançar, ele vai encher, e parece que ele vai virar, mas a presença de Deus não deixará, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Senhor Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu convido a amada igreja a estar de pé para estarmos orando. Iniciar essa mensagem simples, irmãos, pedindo que nós vamos para nossas casas hoje refletindo sobre a presença. Não ligue para nada, não ligue para a quantidade de irmãos, não ligue para a roupa dos irmãos, não ligue para pastor, para o obreiro, não ligue para nada. Olhe para a presença, olha para Jesus, olha para Jesus, olha para a presença, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glorificado seja o teu nome. Oremos, irmãos, você que sentiu no teu coração de vir à frente para buscar a presença, porque nós viemos cultuar a Jesus, nós viemos cada um, assim como eu, buscar a presença. Eu ainda preciso muito mais da presença, irmãos. Até a consumação dos séculos precisamos da presença. E você que sentiu no coração de vir buscar mais a presença, o irmão Dário, o pastor Dário vai estar juntamente comigo orando e ministrando na vida dos irmãos.